Rapaziada, vamos lá, né? Vamos falar de São Paulo nesse sábado. São Paulo que daqui a pouquinho, né, de noite aí, vai jogar contra o Grêmio, né, lá no Morumbi, precisando da recuperação no Campeonato Brasileiro, mas eu vou utilizar o plantão Avante Meu Tricolor deste sábado para a gente abordar um tema que gerou uma certa repercussão aí nos últimos dias, né? Uma postagem, uma informação que eu soltei lá no Twitter e, enfim, o que não causa grande repercussão lá, né? O que não causa grande polêmica lá ultimamente, né? Mas o fato é que muitos torcedores vieram falar com a gente acerca dessa informação de que o São Paulo está com dificuldades de renovar não, né? Acertar a compra em definitivo do zagueiro Juan junto ao Sassuolo da Itália, né? Não sei se todo mundo que está aqui nesse espaço me segue. Minha arroba é muito simples, arroba Rafael Emiliano, com 2 Os, segue lá, porque de vez em quando a gente solta algumas informaçãozinhas em primeira mão lá. Mas a gente noticiou lá, enfim, que São Paulo vem enfrentando muita dificuldade para acertar essa compra em definitivo do Juan, sendo que já está, é fato, São Paulo quer contratar o Juan, né? Não é que quer, né? Quer contratar o Juan, só que as negociações não estão sendo tão simples assim como foram as com a Lazio para a aquisição do Marcos Antônio, outro jogador que pertence a um clube italiano e que está emprestado, né, ao tricolor aí até o final de junho. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Hoje vai esclarecer, nós vamos trazer para vocês os esclarecimentos acerca da situação de Juan, futuro dele no São Paulo. Fica com a gente aí, tá? Antes, você sabe, eu tenho que fazer esse jabá aqui, correndo aqui para vocês aqui, porque senão o YouTube não vende nossos vídeos da forma como deveria. Você sabe que a gente precisa de toda a ajuda para ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Por isso eu vou pedir encarecidamente para que você curta esse vídeo, para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que a gente soltar vídeo novo, né, aqui no canal, aqui no Avante Meu Tricolor, né, e que você compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina. Isso é de muita valia, você já ajuda muito o nosso trabalho fazendo isso, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante se você deixar o joinha, se você se inscrever no canal, se você compartilhar esse link com o maior número de pessoas possíveis. O YouTube entende que o conteúdo é relevante, entende que o conteúdo tem importância e ajuda na nossa divulgação dentro da plataforma. Isso é muito importante, né? Você sabe, né? A gente precisa de todo o apoio possível. Se você quiser e se você puder, eu vou pedir para que você pense com carinho na possibilidade de ajudar o Avante Meu Tricolor. Você sabe, jornalismo independente não é fácil, é uma luta difícil, né, na nossa própria sobrevivência, né, e a gente precisa de ajuda da sua ajuda, né, para que a gente continue existindo, para que a gente continue se dedicando integralmente a este projeto. Então o nosso QR Code está na tela, você aponta ele com a câmera do aplicativo do seu banco lá, para você fazer sua doação via Pix, ou você vira e entra aqui pro nosso, agora a moda é falar clube de membros, né? Você entra pro nosso clube de membros aí, como recompensa você ganha o direito de entrar no grupo dos Avante Lovers, né? Lá no WhatsApp. Então você vai ter acesso ao nosso grupo, onde a gente fala de São Paulo o dia inteiro, tá? Basta você apertar o botão aqui embaixo. Se tiver liberado para você outras ferramentas de monetização e engajamento principalmente, né? Tem aí o HiPi, tem aí o Amei, você fique à vontade aí, também é muito importante. Acho que o HiPi é de graça, né? O HiPi você só ajuda a gente a ganhar mais relevância aqui dentro da plataforma. E acho que as pessoas, uma pesquisa mostrou que os usuários não usam essa opção e ela tá lá. Então você aperta aí os 3 pontinhos, vê se está disponível para você. Gaste alguns dos seus HiPis, sei lá, seus hypes, né? Aqui com o Avante Meu Tricolor, tá certo? Ajude a gente, é muito fundamental. Lembrando, qualquer tipo de ajuda é válida, tá? Do like aos R$50. Quem sabe, vai que você se comove e faça um pix de R$50, né? É muito importante isso, galera. Lembrando que nós cumprimos a primeira promessa de colocar no final dos vídeos aqui
o nome das pessoas que colaboram, né, com o Avante Meu Tricolor, que são no clube de membros, que são lá do Apoia-se. Temos Apoia-se também, o link tá na descrição aí, né? Então, das pessoas que fazem Pix, né? Estão todos lá agradecidos no final desse vídeo. Vou colocar os Pix do último vídeo que recebemos, valeu também. Eu tava tentando, comecei uma época a falar aqui, mas agora tá tudo bonitinho lá na arte no final, né? Pra gente focar aqui realmente no conteúdo, é muito importante essa sua ajuda. Tentei arrumar aqui o problema da câmera de ficar apagando, aí ó, tá vendo? Escurecendo e alegrando a luz. Pelo jeito falhei miseravelmente, né? Tô aqui com uma lâmpada aqui improvisada aqui, e agora eu fui mexer nela, ela vai cair, muito provavelmente. Mas não adiantou muito, então vamos assim mesmo. Esse é um problema que eu tô tentando arrumar, tá, galera? Tô tentando consertar. Tenha um pouquinho de paciência com os nossos problemas técnicos aí, né? Rapaziada, vamos lá. Ontem, sexta-feira, foi um dia bem movimentado. Eu tava sozinho no site, né? O Márcio estava de folga, né? E a justa, merecida folga do nosso amigo aqui, que também é da redação do Avante Meu Tricolor. Então eu meio que fiquei sozinho, o mundo tava caindo no São Paulo, como sempre acontece, né? Eu sempre brinco que o São Paulino não tem um dia de paz, e ontem foi um desses dias. O São Paulino não teve um dia de paz, né? Uma sexta-feira tranquila, dada o conteúdo de informações que foram publicados aí pelos colegas setoristas, por nós do Avante, enfim, por todo mundo que cobre o São Paulo, por todo mundo que acompanha o São Paulo, né? Informações boas, informações não tão boas, e dentre essas informações não tão boas, e que eu acabei não me aprofundando, tá a do zagueiro Juan. Eu não me aprofundei, na verdade, eu não escrevi uma reportagem sobre o assunto, só soltei um briefing lá no Twitter, porque me faltava ainda elementos para tentar entender melhor a situação, né? Porque muitas das vezes as fontes vêm e falam pra gente, falam, olha, o Sassuolo rejeitou a nossa proposta. E seria muito cômodo eu sair correndo para escrever qualquer coisa que o seja, né? Sem ter o mínimo embasamento necessário, né? Mas conversei com gente muito grande lá do departamento de futebol do São Paulo, né? Para tentar entender direito o que foi, porque chegou o WhatsApp, né? E agora tem jornalista que agora faz isso, né? Tá em live e fala assim, ó, chegou o WhatsApp aqui, deixa eu ler. Ó, manda a pergunta que eu vou mandar pro WhatsApp do cara, né? É meio que pra mim, sei lá, não é legal isso, né? Não é legal pra fonte, não é legal pra valorização da profissão como um todo, né? Por mais que a gente, talvez isso seja uma prova, vamos dizer assim, dos caras de confirmar pra vocês que estão assistindo que de fato eles apuram, que de fato eles têm contatos, né? Porque nós vivemos uma época bem complicada, né, cara? Tá bem complicado, foi bem complicado pra mim o Twitter essa semana, né? Muito por conta da situação do Lucas Ferreira, né? Depois, por conta do jogo, que eu fiz algumas críticas pro Zubeldia lá e sempre vem uma galera, né? E ontem por conta dessa informação, né? E também por conta do Lucas Ferreira, de novo o Lucas Ferreira, né? Dessa vez é a história do Palmeiras, né? Mas aí foi mais os palmeirenses lá que vieram encher o saco e tal, enfim, não é, a gente não... Nós não somos eles não são o nosso público-alvo, né? Então é importante deixar isso claro. Mas o do Juan eu dei razão. Eu parei pra pensar de noite e falei assim, o pessoal tá certo, porque de fato você vai lá nos 140 caracteres, tá, eu sei, não são mais 140 caracteres, mas vão lá e soltam, né? Olha, o zagueiro, o Sassuolo recusou a proposta. E os caras, pô, mas como assim? O que tá faltando, né? Então eu falei, quer saber de uma coisa? Vou gravar um vídeo. Vou gravar um vídeo, porque vai estar eu falando, eu tentando explicar, não sei se eu sou tão dialético assim, né? Não sei se eu sou de fácil compreensão, como eu imagino que seja. Se ficar alguma dúvida, vocês deixam nos comentários aí, tá? Vocês falam, tá, o espaço é livre aqui, vocês sabem. Desde que tenha um mínimo de respeito, né? Desde que tenha um mínimo de educação entre nós, né? Entre a minha parte aqui e principalmente a de vocês aí, né? Todo tipo de colaboração e participação nos vídeos são muito bem-vindas, né? Rapaziada, o Sassuolo encrespou a situação com o São Paulo, tá? O São Paulo primeiro tinha oferecido começar a pagar a compra definitiva do Juan no ano que vem, em 2026, como tinha feito com o Marcos Antônio, inclusive, e foi rejeitado, tá? O Sassuolo não quis. O Sassuolo quer o que está ali combinado. O que está ali combinado? Só relembrando para quem não sabe, né? O Juan está emprestado ao São Paulo até o fim de junho de 2025, ou seja, até o final do mês que vem, traduzindo em miúdos, né?
com cláusula de compra obrigatória caso o jogador atinja 25 jogos com a camisa do São Paulo. Diferente do contrato do Marcos Antônio, que estava estabelecido ali uma cota de minutagem, uma cota de porcentagem de partidas, então X jogos, X minutos. Deu para entender aí, né? No caso do Marcos Antônio é 45 minutos. O caso do Juan não tem essa cláusula. O caso do Juan é seco. 25 jogos seco. E aí, jump cut, porque a profecia se fez como previsto, né? A luz caiu. Então, eu tive que editar aí alguns minutinhos, né? Vou tentar encaixar na edição aí a melhor maneira de onde eu terminei de falar, para onde eu vou começar agora. Mas eu avisei, né? Eu avisei que a luz ia cair, e a luz caiu de fato. Então, jump cut, não se assustem. Trabalhos, edição masterpiece aqui, né? Hollywoodiana, né, com essa qualidade avante meu tricolor que vocês já estão acostumados, né? Vamos lá, como eu estava falando desde o começo, né? O Juan, ele tem diferente do Marcos Antônio, o contrato dele não prevê, né? Não prevê essa minutagem, né? Só tá seco lá, 25 jogos. E o Juan já tem 24 jogos com a camisa do São Paulo, né? Ele foi titular dos últimos 10 jogos do São Paulo. Então, ou seja, mais uma partidinha, a cota é cumprida e o São Paulo tem que se virar nos 30 aí para pagar o Sassuolo, né? Não passa pela cabeça de ninguém lá dentro não escalar o Juan para ele não atingir essa cota, tá? É importante deixar isso muito bem claro, tá? Porque as pessoas já veem algum tipo de maracutaia, e não tem maracutaia. O que tem é o São Paulo interessado na permanência do jogador, e tem essa cláusula que o jogador vai bater, né? Vide a quantidade de jogos que ele vem jogando, né? O problema é o valor, né? O São Paulo tem que pagar para o Sassuolo 26,8 milhões de reais. Esse é o valor convertido ali no euro, tá? Já converti aqui. Lembrando que esse acordo do São Paulo com o Sassuolo é a cotação fixa da época da contratação. Então o dólar pode explodir, o dólar pode diminuir. O que o Sassuolo tem para receber do São Paulo é a cotação do dia em que a negociação foi fechada. Por esse valor, 26,8 milhões de reais. Tá? O acordo inicial estabelecido era de que esse é semelhante ao do Marcos Antônio, é igual ao do Marcos Antônio, né? Dividido em 3 vezes, com o primeiro pagamento à vista, na hora em que o jogador atingir a cota de partidas. Então é isso que o São Paulo luta, negocia com o Sassuolo. O São Paulo não tem esse dinheiro, né? A gente já gravou um vídeo aqui, já 1,5 milhão de matérias do Avante, meu tricolor. O São Paulo vive uma situação financeira complicadíssima, né? E, na verdade, o São Paulo demorou, vamos dizer assim, para pensar numa maneira de contratar esses jogadores. A alegação que eles dão lá internamente de que, primeiro, não se tinha certeza de que de fato eles iam chegar. Lembre-se, o Juan e o Marcos Antônio eram reservas do elenco do São Paulo, né? O Marcos Antônio era até a 3ª opção para o meio campo, 4ª opção para o meio campo, enquanto o Juan era a 4ª opção para a zaga. Eles ganharam relevância e ganharam mais oportunidades no decorrer aí dos fatos, né? Desse segundo trimestre do ano, com inúmeras contusões do elenco, com o próprio Zubeldia gostando do rendimento deles. Então não é algo necessariamente que se sabe, que se tenha, que o São Paulo tinha certeza. Então por isso simplesmente não foi algo discutido internamente prioritariamente, né? E aí o São Paulo, enfim, foi lá, tá tentando com o Sassuolo esquematizar uma forma de melhorar essas condições de pagamento, principalmente nesse ano, né? Por conta do teto de gastos, imposto lá pelo fundo de investimentos, o São Paulo não tem a grana necessária para fazer essa compra à vista. Do Marcos Antônio, e esse foi o motivo de grande polêmica lá no Twitter, né? Porque você noticiou que a Lazio recusou, né? Sim, a Lazio e depois você disse que a Lazio aceitou. Então, só para explicar, tá? O São Paulo tentou postergar o pagamento do que seria esse valor à vista pelo Marcos Antônio, né? Eu sei, nós estamos falando do Juan, só estou explicando, né? Direto para 2026, sugerindo inclusive que ele pagasse 2 prestações em 2026. A Lazio recusou. Então o São Paulo costurou um acordo ali maluco, na minha opinião, isso é uma coisa meio maluca, de acertar o empréstimo do jogador até dezembro,
pagando um valor para isso, claro, pagando uma taxa para isso, e aí com as mesmas condições de compra obrigatória, então, ou seja, para não ter por onde escapar mesmo. Só que com esses valores da compra em definitiva, essas parcelas do Marcos Antônio, assim como do Juan, também são 3 prestações anuais, só para 2026. A Lazio gostou. Então a negociação com o Marcos Antônio está encaminhada, já é algo que está bastante definido. Tá? Nos próximos dias, talvez a coisa seja oficializada, tá? Ou pode demorar um pouco mais, porque depende um pouco da burocracia da Itália para isso, né? O futebol italiano ele é cheio de regras e cheio enfim, burocracia, né? Para registro, para acertar a venda em definitivo de jogadores, enfim, não é uma coisa tão fácil assim, mas a coisa caminhou. E o São Paulo achou que conseguiria o mesmo ali em relação ao Juan Tressoldi, junto ao Sassuolo, leve engano. O Sassuolo recusou a primeira oferta de se pagar 2 prestações, né, a que seria desse ano à vista e a de 2026 só no ano que vem, de fato, recusou a oferta, e aí a informação que eu dei lá no Twitter, que veio lá, é de que o Sassuolo também negou essa artimanha aí de um novo empréstimo de 6 meses, né, até o final do ano, para que a compra fosse efetivada de fato em 2026. Né? Um detalhe, né, que uma das fontes lá do São Paulo me disse, que uma das alegações do Sassuolo é de que eles têm interessados no futebol do Juan Tressoldi. Foi a mesma situação vivida pelo Marcos Antônio. Né? O Marcos Antônio foi um jogador que clubes do Brasil, como o Cruzeiro, por exemplo, e aliás o Cruzeiro que é todo mundo também, né? É impressionante isso. Parece até que a gente inventa mesmo, né? Quem olha de longe, mas aí quem tem que ver isso são os setoristas do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro foi um dos clubes que ligou lá para Lazio perguntando a situação do Marcos Antônio. Pelo menos que o Marcos Antônio atingiu, né, os 8 jogos ali do Campeonato Brasileiro, não pode atuar por mais nenhuma outra equipe do Campeonato Brasileiro. Isso fez o interesse de outros clubes, e ele só tinha sondagens do Brasil, esfriarem. A questão do Juan é um pouco mais complexa, porque esse interesse seria de times lá da Europa. Não são equipes da primeira prateleira, me garantiram, os nomes não foram revelados, mas o São Paulo tem essa concorrência aí. Para a parte do jogador, o que falam é que ele quer ficar no São Paulo, evidentemente, né? A família se ambientou, ele vive um bom momento. Hoje, né, na data de gravação desse vídeo, ele é o zagueiro titular do São Paulo, roubou a vaga do Arboleda. Vamos ver aí, claro, no decorrer mais para frente, com o Arboleda se recuperando bem fisicamente, coisa e tal, mas hoje ele é o titular da zaga do São Paulo. E me parece um tanto quanto lógico que ele não queira, né, voltar lá para a Europa, até porque a gente fez uma matéria junto com o pessoal do Cautiopédia, um abraço pro Caio, gente finíssimo, acompanha o trabalho lá do Cautiopédia, né, e ninguém entende mais de futebol italiano no Brasil do que eles, isso é certeza absoluta, né. E o Caio, na ocasião, nos revelou detalhes interessantes, né, da má fama que o Juan Tressoldi tem lá na Itália, muito por conta do sobrenome dele, né? Tressoldi, que significa 3 sortes em italiano, e isso foi usado como para tirar sarro mesmo do jogador, né? Existem textos terríveis, né, de análise sobre o desempenho dele. Daí é natural que talvez agora que ele encontrou um refúgio, né, de fato você escuta muito pouca gente criticando assiduamente o Juan Tressoldi aí nas redes são paulinas, né? É claro que tem uma galera que não gosta do futebol dele, mas eu posso garantir para vocês que as críticas são mínimas perto das que ele recebia lá na Itália, tá? Na Itália era bem pesado, inclusive, né? Inclusive a culpa do rebaixamento do Sassuolo foi colocada nas costas dele. Estamos falando desse tipo de coisa, tá? Então, quer dizer, é bem compreensível que o jogador queira ficar no São Paulo, que, enfim, para a família pode ser melhor, para uma série de pessoas que estão no entorno dele seja melhor mesmo, esse clima, né? Um clima mais ameno, um clima onde ele possa desempenhar aí um bom futebol. São Paulo vai tentar, de novo, ter uma nova roda de conversações com o Sassuolo, né? Os dirigentes dão entrevistas muito otimistas, né? E no caso do Marcos Antônio havia motivo para ficar otimista, porque houve esse acerto com a Lazio, né? Já com o Sassuolo e com o Juan, não tá tão positivo assim. A gente pode garantir isso para vocês. Então
vamos ficar bem de olho aí no que acontece, né? A informação que se tem é que semana que vem o Casares tá para viajar para a Europa e esse vai ser um dos assuntos que o Casares vai tratar, tá? Que o Casares vai tratar lá. Porque, como a gente falou aqui, né? O cara tá com 24 jogos, mais um ele estoura. Estoura não, ele cumpre a cota ali de 25 e aí não tem como devolver, não tem. São Paulo vai ser obrigado a contratar o jogador, né? Não vai ter muito por onde escapar. E muita gente me perguntando, né, da questão do Gustavo Medina, um jogador lá da Ferroviária, revelado na base da Ferroviária, 23 anos, né? Que é jogador do Juliano Bertolucci, e sim, o Casares vem se reunindo com o Juliano Bertolucci para ter algum tipo de ajuda na busca por reforço dessa janela do meio do ano. Muita gente perguntando, né? Aliás, furo do Valentim Furlan, que participava quando a gente fazia a live aqui, participava, um excelente repórter, um excelente profissional, né? Muita gente perguntando se o Gustavo Medina ele seria para substituir, para pegar essa vaga aí do Juan. Olha, não é uma hipótese descartada. Óbvio que ninguém no São Paulo vai falar isso. Óbvio que não é um assunto que se fala. Óbvio que o discurso é de otimismo pela permanência do Juan. E, de certa forma, pelo que eu percebi, eu posso vir aqui falar para vocês. Eu senti um São Paulo disposto até mesmo a ficar devendo pro Sassuolo, a assumir o risco de ficar devendo com o Sassuolo para contar com o jogador e aí fazer malabarismo financeiro. O problema é que o São Paulo tem muita coisa para fazer malabarismo financeiro, né? Nós estamos vendo aí o Alan Franco, né? Saiu a história no furo lá do meu amigo Éder Trazinski do UOL, né? Dizendo que o São Paulo está devendo até para os empresários do Alan Franco, né? Então já é mais um assunto que está lá na conta. O São Paulo vai ter que correr para conseguir dinheiro. Provavelmente vai ter que vender alguém, vai ter que vender alguns dos moleques da base que estão no profissional, vai ter que arranjar, vai ter que fazer essa engenharia financeira aí para assumir esse risco, né? E com o Sassuolo fazendo esse jogo duro aí é difícil, né? Muito provavelmente o São Paulo vai ter que se virar nos 30, né? E o Gustavo Medina, que é um jogador jovem, que é uma aposta, que vem com um salário abaixo do mercado e vem de graça, né? Porque o contrato dele com a Ferroviária acaba em julho. Então é só ele se despedir lá, né? E chegar no Morumbi. É claro, de graça nunca é, né? Sempre tem luvas, essas coisas todas. Mas são valores, pelo menos a gente espera, valores muito abaixo dos praticados no mercado com outros atletas, né? Até porque por se tratar de uma aposta, por se tratar de um jogador desconhecido, um jogador que nunca atuou em primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo tá olhando com muito carinho aí essa sugestão do Bertolucci. Então sim, eu não descartaria essa possibilidade de que esse cara entrou no radar. Esse cara não, né? Vamos ser educados, né? Gustavo Medina não entrou no radar justamente porque o São Paulo já trabalha uma possibilidade que vai dar ruim com o Juan, porque, como eu disse, se o Sassuolo alega que tem proposta, a gente sinal que, né, o clube italiano lá quer vender, quer grana, né? O Sassuolo, aliás, que subiu, né, foi campeão da segunda divisão italiana, vai disputar a primeira Série A ano que vem, subiu assim com 20 pontos de vantagem, foi uma campanha atropelante, né? Atropelou todo mundo lá na Série B italiana, e que o que consta que vamos dizer assim, se livrar dos jogadores que eles consideram responsáveis pelo seu rebaixamento. E o Juan Tressoldi tá nesse bolo aí, pode ter certeza disso. Então, se os caras têm uma proposta europeia que vão pagar para ele, não sei se nos mesmos valores aí do que está estabelecido para o São Paulo pagar ou não, os caras querem receber, os caras não vão fazer caridade. É uma situação, como eu disse, diferente da do Marcos Antônio, que o Marcos Antônio, os interessados eram brasileiros, e a partir do momento que ele estourou a cota de partidas, as 8 partidas ali que permitem com que ele troque de clube dentro do próprio Brasileirão, muitos dos interessados, né, saíram. Não vão pegar um cara que já jogou Copa do Brasil, já jogou Brasileirão, só pode jogar Sul-Americana e a Libertadores mais pra frente, né? Então não vale a pena, né? É um custo desnecessário, né? Então a Lazio viu um jogador ali sem mercado, com o São Paulo interessado, mas vale aqui um na mão, né, um garantido do que 2 voando, já dizia o ditado, né? Talvez não seja essa a situação no Juan, e nós vamos acompanhar bem de perto aí. Você sabe, qualquer atualização que tiver, esse vídeo já está aqui no meu, mas como eu disse, eu vou editar porque a luz caiu no meio, então a gente, não sei quanto tempo, talvez vai ficar com 20 minutinhos aí, não sei, mais um pouco menos, tá? Rapaziada, é isso, tá? A gente volta a qualquer momento com mais informações.
Você sabe, daqui a pouco São Paulo e Grêmio no Morumbi, todas as informações você acompanha aqui no Avante Meu Tricolor. A gente volta depois do jogo, já na madrugada de domingo aí, com a análise do que vai ser essa partida do Tricolor contra os gaúchos, né? Um jogo que não era para ser difícil, mas a gente sabe que vai ser, né? Tomara que dê tudo certo, pelo menos. Tchau. Você já sabe, né? Se inscreve, deixa o like, curte, compartilha, tá? Se você chegou até aqui no final do vídeo, deixa aí a hashtag aí, gordão. Deixa a hashtag gordão aí que eu vou saber que você chegou até o final aí, tá bom? Ajuda a gente aí, faz o pix aí. Final de semana, ajuda nós a pedir uma pizza aí. Tchau!